Olá, tudo bom? Eu sou a Karine Dassi e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o processo evolutivo de nós artistas. Então, como que a gente se conhece enquanto a gente aprimora a nossa arte e a gente oferece uma coisa melhor para o mundo e a gente extrai uma coisa melhor da gente também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, toca no sininho para você receber as notificações, porque toda semana tem bastante novidade por aqui. E também faz um comentário aqui embaixo me contando o que você está achando do vídeo e do canal, para que de repente no próximo vídeo eu possa fazer um vídeo sobre as suas dúvidas, certo? Importante, deixa um joinha para que esse vídeo seja entregue para o maior número de pessoas possível. Muito obrigada e bom vídeo! Teve uma vez que veio um aluno aqui e o Elias me fez umas perguntas sobre... Porque acho que esse assunto é interessante, né? Para falar sobre desenho. Porque o que acontece? A gente alia uma coisa que é a observação das linhas do corpo, do movimento, do gesto e tudo mais, com uma coisa de você entender, é assim, ó. Eu vou até falar isso mais tarde com todo mundo, que acho que agora me deu até um insight de uma continuação. Que é assim, por exemplo, quando a gente fala do... Sabe aquilo que aconteceu com o Michelangelo? Certo? O Michelangelo, num dado momento lá, ele quis olhar, ver dentro do corpo das pessoas como que eram os músculos. Certo? Certo. E aí ele foi lá, violaram cadáveres, abriram pra ver como que era dentro da pele, embaixo da pele. É muito interessante você pensar que acho que a gente está numa etapa diferente, entendeu? É assim, então você tinha lá aquele momento de você representar o corpo, né? Você tinha lá essa coisa de, eu vou desenhar os músculos, e aí chegou o Michelangelo, aquele pessoal dessa época, do Da Vinci, do pessoal, e começou a falar, não, a gente quer saber o que tem embaixo desse pano, que é essa pele, entendeu? E pra eu entender o que tem embaixo para conseguir desenhar aquele volume, né? Porque é interessante quando você tem acesso ao que tem dentro, certo? O seu olhar, como ele fica, quando você entende como que é uma fibra muscular, né? Como que são aquelas, né? Como que funciona aquilo, todas aquelas linhas, né? Aquilo, você tem acesso àquilo, depois quando você vai desenhar um músculo, você tem, é como se você estivesse vendo também o que está embaixo, entendeu? Entendi. Então aquilo aconteceu lá numa época, tá bom. Mas aí, a gente estava aqui na aula e o Elias perguntou pra mim sobre essa coisa porque ele tava desenhando umas coisas meio com cara de cartoon, coisas assim, só que ele tava com dificuldade com a corporalidade das personagens, entendeu? Então tipo assim, sabe essa coisa assim, tipo, como que é o corpo de um homem velho, que tem uma característica assim, assado, de personalidade e tal, como que, sabe? Ou um moço assim, não sei, foi então, a gente estava conversando sobre isso. E aí, a gente trouxe um assunto que foi... aí eu falei, bom, tem um assunto que eu posso abordar, que isso aqui é dentro da linha da psicologia, né? É sobre caráter, né? E corpo e caráter, porque corpo é caráter. Isso eu vou te perguntar, isso não porque corpo é caráter. Porque o que acontece, por que eu estou falando isso? Porque as suas experiências que você passou na vida, você registra no seu corpo e aquilo molda o seu caráter. Você está falando isso, eu estou lembrando, né, das N aulas, né, que eu tive com você, que você sempre fala do registro. Exatamente, isso é o registro. Então, que é aquela Vivenciado, registrado, tá. Que é aquela coisa lá que a gente fala, nossa, aí você foi lá e foi, você tem uma experiência e aquilo tipo, você toma um susto, uma coisa assim, o seu músculo contrai, você registra aquilo e conforme você vai tendo experiências desse tipo, aquilo dá um desenho no seu corpo. Por isso uma pessoa tem uma mandíbula mais assim, ou tem um músculo mais forte, ou ela é mais flácida, ou, né, ou uma musculatura mais tenra, ou ela é mais fibrosa, ou ela é mais compacta. Tudo, isso não é engraçado, isso porque as pessoas falam, não, mas isso é genética, não sei o que da genética, você fala, tá bom, enquanto componente genético, você pode ter uma tendência mas é um fato que você aprende com os seus pais a se comportar de uma determinada forma.
entendeu? Eles te passam um modelo, você é educado naquilo lá no comecinho. Isso. Então você reproduz aquilo e você vai reproduzir aquele corpo. Geneticamente você nasce com, né, com o seu biotipo e tal. Você carrega de hereditariedade, tá? É isso? Algumas. Mas só que depois você começa a moldar pelos pais. Mas são tão múltiplas as possibilidades. Os registros vão moldando a partir daí. Isso, aí você vai. O registro vai dando a forma, né? Vai dando a forma. Porque você poderia ter, tipo, outras experiências, tirar outras conclusões, fazer outras sínteses daquelas experiências e ter um outro corpo. Né? Então isso é muito. É um tanto X, mas por outro lado, se você vai. Olha só que louco. Se você vai desenhar e você saber disso. Nossa, esse negócio louco, não? É muito louco. Porque você tá vendo uma coisa, é como se você estivesse vendo aquilo que está por baixo da pele, que nem eu falei do Michelangelo no começo. Não, isso está me fazendo. Olha que coisa interessante, Kaliane, você está fazendo eu entender algumas coisas que eu entender assim. É coisa que você sabe, mas você não dá valor. Aí quando você vê de outro ângulo, né, nossa, como aquilo. Geneticamente eu nasci um cara, a estatura baixa, né, o rosto meio arredondado, meio carinho italiano, cabelo liso. Né, só que o corpo que eu tenho não é o corpo que meus irmãos têm. Por exemplo, assim, vê se eu estou entendendo o que você está me explicando. Porque os meus registros, obviamente, são meus, né, e os deles são dele. Então assim nós temos, nós somos irmãos geneticamente, né? Teríamos o mesmo, né, altura, só que não temos o mesmo peso, não temos a mesma flacidez ou não de pele. Entendi. Isso mais. Eu estou te falando isso porque olha como a minha irmã envelheceu, antes dela falecer, ela envelheceu muito com o que ela passou com um dos filhos. O que acontece? Então assim, a pessoa, vê se eu entendi, do dia para a noite, 10 anos, ela amanhece mais velha. Né? É uma pele que ela... Então assim, é o registro, é isso que você está me falando. Completa. Isso, é o registro do que ela vivenciou, aquilo vai registrando de uma forma que vai moldando ela também e isso vai para o físico. Vai pro físico. Não só caráter, o caráter de corpo. Isso, mas é que exatamente que uma coisa ela é igual a outra, entendeu? Porque quando você fala assim, o corpo é o caráter. Entendi. Por exemplo, porque ele é onde você condensou suas experiências, é onde você registrou fisicamente aquilo que você passou emocionalmente. Entendeu? Então, assim, é claro que de repente você pode passar por uma coisa de extremo estresse e colapsar, e seu caráter não dá conta, né? Você não tem estrutura de ego para passar uma situação, você não conseguiu organizar aquilo, aí você pode colapsar mesmo, né? Pode acontecer mil coisas, a gente pode morrer, pode muita coisa acontecer mesmo, né? Numa situação assim. A gente não sabe exatamente o que desencadeou cada coisa, né? E, então tem essa parte, só que o que é interessante, então quando você começa a ver por esse ponto de vista, aí eu acho legal da gente como artista, porque você está vendo por esse ponto de vista, você está vendo, existe isso no mundo, o mundo é assim, as pessoas são assim, é disso que as pessoas são feitas, né? É como se nessa hora a gente fosse assim, então o pessoal do Renascimento foi lá embaixo da pele, o que tinha dentro do músculo, o que tinha debaixo da pele para entender o músculo, os ossos, então como que a gente era por dentro, até para conseguir retratar melhor. Legal. Agora, a gente é como se a gente, enquanto artista, a gente vai olhar então o que é que está por dentro do músculo. O que é que registra o músculo? O que é que faz o músculo ter determinada forma? Isso é muito rico, entendeu? Entendi. E aí, só que o que eu acho ainda mais valioso é assim, tá bom, mas isso também é um material para eu estudar não só o mundo, para eu me estudar também. Né? Porque é um fato que esses comportamentos que a gente aprendeu, por exemplo, isso que você falou, tem a família, cada um tem um corpo, eu também, os meus irmãos, a gente é bem diferente hoje, né? Mas se você olhar, existe um raio, alguns raios, não é só um, alguns raios, que são familiares de comportamento e que eles precisam ser evoluídos. Enquanto instinto mesmo, é um instinto que aquela família, enquanto o clã fica perpetuando, e que muitas vezes ele é ou antiético, ou nocivo, ou... Antiético, eu digo, às vezes a gente tem essa coisa do antiético como uma forma
sempre tem um peso nessa palavra, mas estou querendo dizer assim, ela é pesada, mas é assim, algum comportamento que nos leva pela vida de verdade, certo? Falsas bondades e coisas assim. Entende o que eu tô falando? Entendo. Então eu acho muito rico entender isso. Eu acho principalmente, como tudo, hoje eu estava de manhã pedalando, aí estava vindo pra cá e estava pensando, sabe, sobre isso. Porque existe uma fala que é assim, né? Por exemplo, eu estava pensando sobre uma coisa das religiões, né? As religiões falam, eu até preciso pegar a referência. Não perde seu tempo, né? Pedalando, pensando. Mas eu estou treinando o boxe e estou pensando, nossa, eu estou correndo essa mesa. Tá. E aí assim, eu tava pedalando, vindo pra cá e pensando assim, nossa, porque as religiões têm uma coisa que é assim, eu li um epígrafe num livro que falava uma coisa muito interessante, que falava assim, a religião que não desperta o indivíduo para o amor, desperta-o em vão. Né? Então pensando sobre isso, e eu acho que quando a gente fala sobre a arte, dá pra gente falar algo parecido, no sentido de que se a arte não te traz, ou se através dela você não consegue promover integração para você e pro meio, pro seu tempo, não tem sentido. Né? Porque se você ter uma arte que onde você fica só fazendo catarse, assim como quando você tem uma religião onde você faz só catarse, o que significa essa coisa de fazer catarse? É você ficar fazendo descarga, né? Então, sabe essa coisa assim, essa religião que você fica, aí você vai, aí você canta, e você, isso aqui, e fica aquela coisa assim, mas você não desperta a pessoa para um contato real, de autolapidação, de crescimento real, entendeu? Isso que eu estou falando de crescimento real nada tem a ver com máscara de amor e de luz e que você já está pronto, não é nada disso, eu estou falando de realidade mesmo. Sim. Né, de você se rever mesmo. Então assim, e a arte, eu acho que ela tem esse papel também. Enquanto ela fica uma arte muito panfletária ou fica uma coisa muito desviada ou desvinculada de um propósito evolutivo, entendeu? Eu fico assim, pra quê? Entendeu? E é engraçado, não é? Interessante. E é engraçado isso, porque quando a gente passa a ver, né, tudo que a gente faz, né, em termos de arte, já com outra visão, né? É uma visão evolutiva. Uma visão evolutiva. Tá. Eu estou fazendo o quadro lá da minha irmã, que a gente falou. Isso. Né, eu estou dando uma entrega minha total, mas assim, o quanto eu estou evoluindo, o quanto eu quero que quem vai estar recebendo, ou vai ter acesso, é isso que você está falando, né? Vai poder evoluir também com aquilo, vai poder se integrar. É isso. Tá. Porque assim, o que acontece? Eu até falei outro dia aqui numa outra aula, que é assim, você sente coisas, certo? Então é como se fosse um estado assim, você fala, nossa, aquilo, você vê que você sabe o que é lá dentro de você, mas você não sabe muito bem quais são as palavras, o que seria a imagem, qual é o som, exatamente o que seria aquilo, entendeu? E aí você fica buscando retratar de alguma forma isso que você sente, né? E aí, por exemplo, ao fazer tudo isso que você está fazendo, você visita um monte de sentimentos, né? Um monte de coisas, passagens, histórias, não sei o quê. E assim, e você vai conseguir fazer uma boa trajetória disso, tanto artística quanto pessoal. Eu acho que é importante frisar as duas coisas, porque uma coisa é um processo terapêutico, você está fazendo uma pesquisa terapêutica e tal, você faz, legal. Eu faço bastante isso, eu desenho um monte pra... Nossa, eu tô com um processo assim, aí eu começo a investigar umas coisas e começo a fazer uns desenhos, que são desenhos do meu processo, que não são desenhos que eu publico, certo? Nem são esteticamente feitos pra isso. Só que assim, isso é uma coisa. Uma outra coisa é você falar assim, não, tá bom, mas disso eu quero fazer arte, eu quero de alguma forma transformar isso em alguma coisa pro mundo, né? E o quanto, isso que eu falo pra você, disso que você está falando, por exemplo, do quadro que você está fazendo. O quanto você for cuidadoso, tanto com o que acontece com você, quanto
com o que você faz com material, com técnica, com entrega para fazer o trabalho, com acabamento, sabe assim, com a pesquisa sincera e tudo mais, o quanto você for cuidadoso com isso, vai ser o quanto você vai conseguir colher um resultado melhor dessa passagem, entendeu? E isso também vai ser o quanto você vai tocar as pessoas, entende? A forma que você vai tocar, quem vê, quem pode ser tocado por isso, né? Entende? Entendi. E isso O quão cuidadoso eu for, né? E é o que eu estou fazendo, tá mexendo muito comigo, então eu tô, né, o cuidado, o estudo, a análise, né? Eu faço por mais assim, para chegar onde eu quero, para tocar mesmo, né? Assim, tanto eu, né? Óbvio que a preocupação é que eu quero que aquilo esteja ali, todo o sentimento que eu tenho, né? Tudo que, né? Perfeito. Que engraçado isso, né? Porque até quando você fala sobre caráteres, que a gente estava falando antes, um método terapêutico de você tratar essa coisa do caráter, de desbloqueio e tudo mais, existem métodos que têm a ver com catarses. Você faz alguns tipos de catarse, você coloca o paciente em catarse e ele, às vezes, desbloqueia uma coisa e consegue seguir a vida. Mas, isso que é importante, a catarse, ela não faz a reparação. O que faz a reparação real para a pessoa, você entende o que eu estou falando? O que faz a reparação real é qual que é a síntese, o que você conclui daquilo que você fez. Entende? Porque você só fazer catarse, você só perde energia. Nesse caso é descarregar. Descarregar. Isso. Eles estão falando que ok, né? Só descarregou. O importante é o que você sintetiza, o que sai dali. Isso, porque... O que você resume, é isso, o resultado final. Porque o que acontece? O que você resume é o que você vai deixar de para você prosseguir a partir dali. Ah, tá. Se você não resume... Eu ia te perguntar isso, o final é o registro que eu vou ficar. Porque você é uma construção, né? Tá. E aí você vai construir uma sinapse, uma coisa ali dali pra frente. Se você não fizer amarrar aquela síntese muito bem, você perde na primeira conversa que você tiver com alguém, você já desestrutura tudo de novo, já começa toda a macaquice de novo. Entendeu? Nossa. Entendi. É louco, né? É louco e maluco esse negócio. É maluco. E é muito louco também, que eu acho, porque tiveram duas pessoas que vieram aqui. Uma pessoa que veio uma vez, depois veio uma outra. E que assistiram uma aula assim, elas ficaram com medo do assunto. Imagino. E ele é forte mesmo, né? Não é uma coisa, é uma responsabilidade. Você fala, nossa, uma coisa que... Mas gente, se a gente não tomar essa responsabilidade, o que a gente vai fazer da vida? Né? Eu tiro pelo quadro do trem, a carta, né? Gente, assim, eu particularmente eu fiquei muito feliz porque eu tomei para mim a história, né? Por isso que eu me emocionei tanto. Tudo bem, tinha tudo a ver e tal, mas eu vou além, né? Eu vejo aquele quadro hoje no meu quarto e ele sou eu, sabe assim? Eu me emociono toda vez, ele está ali, né, na minha cabeceira. Foi um resgate mesmo. Um resgate, E eu consegui resgatar amigos, eu consegui resgatar pessoas de muito tempo. Ele trouxe tanta coisa boa, né? Eu sei que muita gente, né, se emocionou, chorou muito vendo as imagens, né? A mãe daquele amigo meu, os amigos que viveram comigo, sabe, me buscaram também para, nossa, você está aí, você está aqui, né? Então, até nisso, né, serviu. E agora eu pretendo, cara, seguir sempre nessa linha. O que eu estiver pintando, desenhando, escrevendo vai ser em função dos meus registros. Eu acho que nessa linha eu vou evoluir, sabe? Exatamente. É aquilo que você me fala, né? Buscar a evolução. Só que eu estou percebendo que eu ainda não me conheço, assim. Eu preciso pôr para fora, ver se eu estou na linha certa. Eu preciso pôr para fora, né? E a minha forma de colocar está sendo na pintura, no desenho, na arte. E a partir daí eu estou escrevendo alguma coisa sobre aquilo para poder também registrar, né, passagens minhas que me fizeram ser o que eu sou hoje. Não, mas na verdade acho que mais do que isso, assim, é uma coisa assim, tá bom, uma coisa é o resgate, né?
Então você resgata porque tem alguma coisa que ficou lá atrás, certo? Certo. Alguma preciosidade, alguma coisa importante, que ela ficou perdida lá atrás e que ela precisa ser buscada cuidadosamente. Essa linha vem traçando para ela vir aqui agora, hoje, agregar enquanto potencial para você construir o seu futuro melhor. Ok. Entende esse raciocínio? Entendi. Porque uma coisa é só a gente ficar vasculhando o nosso passado. Outra coisa você fala assim, não, o meu foco não é no passado, o passado já foi mesmo. Entendeu? O foco é assim, peraí, talvez no meio das minhas crenças, das minhas coisas, eu tenha deixado coisas lá atrás que estão fazendo falta hoje. Então por isso eu vou lá, eu busco, e aí eu transformo aqui e sigo a vida, entendeu? Entendi. Então é muito interessante ter consciência de que isso é possível, entendeu? De fazer esse tipo de resgate. Tá. Quando você fala do resgate, me explique só uma coisa. Nós já falamos um pouco sobre isso há muito tempo atrás, que é sobre a parede, né? Lembra? Sim. Os tijolinhos que eu vou construindo, né? Sim. E eu estou buscando, né? Alguns ficam fora do lugar para poder ajustar para hoje. Isso. Não é esse resgate que você está falando de resgatar o que eu vejo que vai me integrar e trago para hoje. Isso é assim, o negócio dos tijolinhos é assim. Imagina que tem você tem uma parede. Quando eu falei para vocês dos tijolinhos, eu estava falando da estrutura do ego, né? Do ego, isso. Você está explicando sobre isso. Então você imagina que você vai colocando um tijolinho do lado do outro para formar uma parede. Isso. Você tem um tijolo. Depois vão tudo certinho acontecendo. Você vai crescendo, vai aprendendo as coisas e vai estar tudo organizadinho. De repente, um tijolo ficou torto. Que é essa coisa do registro. Só que os outros tijolos, eles vão prosseguir sendo montados em cima daquele tijolo torto. Isso, perfeito. Eu lembro que você explicou. E aquilo vai formando. Só que acontece, é isso que é a questão. Porque assim, para você mexer num tijolo que está torto, certo? Eu não acho, honestamente, depende do tijolo. Não é uma tarefa simples e não é uma coisa que se faça sozinho. Primeira coisa. Tá, eu lembro que você comentou. Por quê? Porque depende da forma que você mexe com ele, você pode desestruturar tudo que tem em cima. Entendeu? Ruim, tudo mesmo. De verdade, entendeu? Então, esse cuidado, e quando eu falo desse resgate, é esse resgate de tentar vir buscando isso e reestruturando esses tijolos. E tentar da forma mais harmônica possível. Tá. Algumas coisas, num processo de crescimento, de autoconhecimento, de individuação, elas vão ruir mesmo. Algumas elas vão morrer, algumas vão embora, é assim mesmo, entendeu? Alguns registros eles têm que meio que ir mesmo. Mas você precisa ter uma inteligência mesmo para ir dando conta, continência, contorno, sabe assim? Para você não ruir no meio disso. Né? Por isso que eu falo, tem esse processo. Eu acho que um processo terapêutico de consciência, de crescimento, essa coisa de você rever paradigmas mesmo de existência, entende? Eu acho fundamental, assim, né? Que nem as coisas que a gente conversa aqui, por exemplo, né? Tipo a coisa da meditação criativa, como a gente começou e tudo mais, sabe? Isso que vai abrindo um pouco a sua... acho que um pouco mudando o paradigma, porque é diferente você falar assim, eu quero me conhecer porque eu quero ficar rico. Eu quero me conhecer porque eu quero ser uma pessoa melhor. Isso talvez não inclua ficar rico. Sei lá. Cada um tem uma história, entendeu? É meio, né, é muito louco, eu acho isso, assim, né? Com a meditação criativa, a minha busca é pelo autoconhecimento para ser uma pessoa melhor. Óbvio, que eu sempre te falei desde o início. E é por isso que é importantíssimo, né? A gente está conversando sobre isso, é isso que eu estou percebendo que está me ajudando muito. Eu entender a arte, que é a coisa que eu amo, que eu tenho paixão, eu adoro, né? Aprender técnicas é uma coisa. Mas eu vejo que junto disso você está me trazendo, né, eu não só desenhar e pintar, aprender a técnica dele, que eu poderia fazer no meio digital, correto? Sim. Vou lá, pego a técnica, né? Esse dia eu estava pesquisando, eu estava fazendo o olho lá do quadro que eu estou fazendo, aí, nossa, pô, não era, aí eu fui no
No YouTube, vamos ver a técnica. Eu também vejo várias coisas. Mexeu lá no PIN lá da vida. Lá, Aí eu falei, gente, mas não é isso que eu quero. Eu já aprendi com a Cariane. Não é para fazer isso, né? Eu não tenho que medir, colocar. Isso é óbvio, é o básico. Mas eu tenho que fazer o quê? É olhar e desenhar o que eu estou vendo. Aí olhou, você vê que interessante? Ainda não atingiu o que eu quero, né, mas está indo na linha. Sim. A construção está ficando boa. Mas acho que até é uma coisa assim, essa parte, assim, desse pedaço, que é uma coisa louca, porque quando eu fiz faculdade, né, eu fiz faculdade de música, cheguei na faculdade e eu tinha algum sentimento, um negócio em mim que falava assim, mas não é só música. Esse só música, pelo amor de Deus, me entenda, não é uma coisa assim, de reduzindo a música. A música é uma coisa muito ampla e eu inclusive, eu enquanto músico, eu não sou uma coisa tão ampla como a música poderia ser, né? Não faço isso hoje. Mas, o que acontece? Eu ficava assim, mas não é só música. Aí eu lembro que eu pesquisava um monte de coisa, aí eu ia estudar poesia, aí eu lia tal coisa, daí eu ficava assim, eu tinha o mesmo desenho que fazia um pouco naquela época, não era muito, e ficava assim, mas não é só isso, eu ficava com esse negócio de não é só isso. Hoje, eu entendo mais, porque esse não é só isso, é o seguinte, é que independente da atividade que eu estiver fazendo, seja poesia, seja música, seja pintar, seja, sei lá, seja fazer carreira, sei lá, tudo faz. Tipo, independente da atividade que eu estiver fazendo, se não tiver esse pano de fundo ético, é que não faz sentido, entendeu? É que fica pouco. Então, qualquer atividade ela pode ser grandiosa, mas assim, se você não tiver algum foco evolutivo, eu acho que fica pouco, entendeu? Era isso eu acho que eu sentia. Eu falava assim, mas eu vou pegar, vou tocar umas músicas, vou pegar umas coisas, beleza, mas por que tá faltando? Parecia que faltava alguma coisa. Mas não era, o que faltava não era da música, não era das artes visuais, não era da poesia, né? Era dessa, na verdade assim, era de conseguir entender o mundo, né? De me entender e entender o mundo, né? Você ia se entender para entender. Né? Então é louco isso, né? E eu mais, assim, tipo, mais viagem. Outro dia que eu falei com a Luísa, eu estava conversando, que quando eu tinha uns 26 anos, que acho que quando eu conheci o Pavi, aquele pessoal aqui, eu comecei a fazer grupo, que eu cheguei na aula e falei assim, por que ninguém me falou que era assim? Por que não me falaram antes, sabe? Eu fiquei assim, por quê? Eu fiquei indignada. Aí depois eu parei de pensar e falei, porque eles também não sabiam. Simples, entendeu? Não é realmente conhecimento difundido. Algumas pessoas têm, alguns terapeutas por ali, mais ou menos, é uma coisa espalhada, tem alguns espiritualistas que tem uma coisa, não sei o quê, né? Tem focos, assim, mas não é um conhecimento comum. Popular. Não é popular. Não, por isso que eu estou super, assim, nossa, de estar me mostrando esse caminho, uma coisa também que eu não sabia. Né? Então. Não para, eu já te falei isso, eu não paro de pensar. Não, e assim, eu levei... Hoje eu sei que aquilo vai registrar. Entendeu? É diferente. Sim. Não, o valor que eu dou para cada coisa que eu estou, para buscar realmente ser alguém melhor. Não, foi assim, tipo, olha, pensa numa coisa, eu levei, para eu começar a fazer esse trabalho que eu faço, assim, desse formato, não sei o quê, quantos anos? Eu lembro que você contou. Uns 15. Você entendeu? Tipo assim, é tempo, né, assim, de preparação, de entender, de não sei o quê, de evaporar, de nananana. É muito louco, né, tipo, realmente, né, até interessante, assim, ficou pensando. Mas e aí, você diga mais pra mim, você tem alguma dúvida específica? Que a gente fez essa grande fala. Academia, assim, não é dúvida. Assim, eu só queria que você me ajudasse com todo o processo, né, que você dessa individuação, dessa integração que eu estou buscando,
realmente mostrar para mim que eu estou no caminho certo, vamos supor. Eu vejo muito assim, a necessidade que eu tenho premente, né, que você vá meio que contornando, não, cuidado aqui, cuidado ali, né? Seria o que eu estou vivenciando agora com o empreendedorismo, tudo isso aí, né? Esses toques, esses sinais que eu preciso, e eu não sei se eu estou certo, se é realmente, pelo que você me conhece, né, do tempo que nós temos aqui de aula, tudo, se eu estou no caminho certo, né? Porque eu sou impulsivo, né? Eu sou muito agitado, eu vou para cima, e às vezes eu fico preocupado em me perder nessa. Tem que se preocupar mesmo. Não é? E é isso. E agora eu sei a importância dessa preocupação, que você já me mostrou isso. Assim, fique atento, isso eu quero dizer. Então ontem mesmo, né, algumas coisas aconteceram no meu trabalho, eu percebi que eu precisava voltar para mim e ficar atento, para mim não me perder. O quanto aquilo poderia me afetar depois e tal. Então assim, aí eu foquei. Né? Vai aqui, faça isso. E tudo deu certo. Mas é que eu acho que essa coisa mesmo essa coisa do dar certo ou não dar certo, sabe? Ah, deu certo, não deu certo. Isso. Eu acho que é um negócio, como eu digo, é assim, é um tanto, tudo bem, uma coisa assim, o trabalho que eu estava fazendo, tinha uma situação complicada e ela se desdobrou, e ela se desfez, e deu certo, eu consegui resolver. Isso. Eu estou falando nesse sentido. Tá? Beleza, isso aí tudo bem. Eu tinha uma meta, um desafio para cumprir. Fez. Tá bom. Beleza, até aí. Agora, acho que são coisas para você investigar, porque assim, tá bom, mas e eu? Né? Porque assim, é um tanto relativo, sabe? Fica uma coisa assim, deu certo para quem? Entendeu? Tá bom, você fechou a situação, deu certo, resolveu profissionalmente. Mas por que eu continuo ansioso? Por que eu continuo impulsivo? Ou porque que eu, sei lá, continuo com as dificuldades que eu tenho de me relacionar, sei lá o que, X, entendeu? Cada um com as suas. Então assim, sabe quando fica uma conta assim na cabeça? Você fala assim, o preço para dar certo para quem e que preço é esse que eu estou pagando, entendeu? E aí a questão é uma coisa de avaliação mesmo, entendeu? Porque eu acho que assim, o risco de se perder é grande, sempre é. Quando você fala, eu tenho com medo de me perder, entendeu? Que nem essa coisa das mostras, essas coisas de arquitetura, porque fica toda uma pompa, uma circunstância em cima de um negócio. Gente, alguém vai lá e rouba. As pessoas acham normal roubar. Entendeu? É uma traição muito louca. No meio. Entendeu? Aquilo tem um valor indecente. Você entende? Eu dei conta de fazer, mas deu certo. O que isso fez comigo, com a minha vida emocional, financeira, afetiva? Nossa, que é um estresse. Você entende que é um estresse? Aí você tem que ficar administrando o estresse com uma aparência de que você é um sucesso. Entende? Isso, as pessoas se perdem nisso, entendeu? As redes sociais, elas fazem isso. Entendeu? Você tá um caco e você está postando o seu sucesso. Você não é um sucesso. Isso não é sucesso. Entendeu? Então, por isso que eu falei assim, entendi. Que é legal. Mas assim, defina dar certo. Entendeu? Né? Porque acho que... Mas você está vendo, Karina, é nesse ponto, nossa, eu entendi. É nesse ponto que eu realmente preciso buscar esse autoconhecimento para mim saber discernir. Eu tenho, só como exemplo, dentro do que você está me explicando agora, eu tinha uma atividade ontem para ser feita, eu fiz, agora o quanto aquilo me integra ou não, correto? Deu certo? É isso que você está me falando, né? Como que você é a experiência, né? Isso. Eu viro uma página, assim, é isso que eu quero, que eu busco entender cada vez mais para poder me integrar.
Então, deu certo? Deu. O trabalho, tecnicamente, que foi pedido, foi feito. Né? Como eu faço para que aquilo, independentemente de, a partir dali, ele não destrua, ele me deixe integrado ainda, ele não interfira. Às vezes a gente precisa dar um gás mesmo, e mesmo que eu estiver cansado eu preciso pintar, preciso fazer, isso existe. Por outro lado, essa coisa de você ficar zelando para não ficarem te violentando. Tem uma situação que ela sai um pouco do controle. Eu não tenho como controlar isso, né? Eu tenho como dar continência. E a gente vê como que fecha essa situação, entendeu? Mas, então é isso assim, né? Sempre tem essa coisa de ficar fazendo esse balanço, esses saldos, né? De cada coisa que você faz, né? Porque o que vai, tipo... acho que tanto aquilo que eu falei pra você, sabe, Zanetti? Tipo, que você começou a mexer, mas que é essa coisa de você conseguir o máximo que você puder individuar a sua energia, pra você conseguir lidar consigo. Entendeu? Lembra que eu falei? Aí você vai numa casa, você vai trabalhar entre as 5 horas da manhã num ônibus cheio de gente dormindo, cada um com a sua experiência, cada um com seus registros exalando daquele ônibus, indo pra São Paulo. Então naquela cidade que é mais um outro aquário gigante com todas aquelas pessoas exalando aqueles registros. Aí você entra no metrô, aí que embaixo da terra com todos aqueles registros. Aí você entra numa empresa, num prédio, cheio de gente, com não sei quantas mil pessoas na sua cola, porque não sei o quê, porque o seguro de saúde, não sei lá o quê, a alimentação, e vazando, exalando os seus negócios. Aí você volta no metrô, volta no ônibus, chega em Campinas, chega na sua casa, aí você vai e você também não tem um lugar que seja onde você fala assim, peraí, agora deixa eu só ficar comigo um pouco. Porque assim, olha, tem uma família, tem esposa, tem cachorro, tem muita coisa, sabe assim? É difícil não se perder mesmo. É muita imersão. Entendeu? Bom dia. Bom dia, tá na hora já. Bom dia. Bom. A gente nem viu a hora passar. Nem viu a hora passar aqui. Nós batemos papo. Não, a gente estava aqui no nosso. Bom dia, como vai? A gente estava até filmando, a gente filmou umas conversas. Não, já, mas acho que a gente concluiu, né? Vixe. Foi boa, filho? Rendeu bastante. Rendeu, né? até que se perdeu no tempo. A gente estava